A notícia urgentíssima que acaba de chegar, gente, direto dos Estados Unidos, após um grave ataque, morte foi confirmada e o próprio presidente dos Estados Unidos acabou de fazer esse anúncio bombástico que devastou a esquerda, gente, tá? Neste exato momento, essa notícia chocou, abalou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, gente. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba que acabou de explodir e confirmada aqui agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero após notícia que foi confirmada aqui agora pelo jornal O Globo, mais precisamente pelo colunista Lauro Jardim, gente, tá? Lula entrou em desespero, gente. Ele tá desnorteado com notícia que foi confirmada aqui há poucos instantes. E é claro que eu vou trazer o motivo, porque é que o Lula tá desesperado. Outro ponto que eu vim correndo trazer para vocês, gente. Eu disse para vocês que esse escândalo do caso Banco Master iria trazer seríssimos problemas para o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Realmente não foi diferente. Pessoal, a notícia que acaba de chegar é a seguinte: após omissão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal vai entrar no jogo, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que a Polícia Federal vai agir por causa da omissão do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, a Polícia Federal indo para cima sem dó e nem piedade. É uma bomba que acabou de explodir contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu vou explicar e destrinchar aqui nesse vídeo tudo o que está acontecendo e no que isso complica a situação, mas complica e muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender, porque eu vou trazer um vídeo explicando tudo nos mínimos detalhes. Pessoal, Jair Messias Bolsonaro acabou de sair do hospital, fez os exames. E a equipe médica do Bolsonaro, em coletiva de imprensa, tá? Ele atendeu vários jornalistas que estavam ali na porta do hospital. E o próprio médico do Bolsonaro acabou de fazer uma revelação chocante sobre o verdadeiro estado de saúde de Bolsonaro. Agora, após os exames foram feitos, a equipe médica do Bolsonaro, atendendo ali a vários, né, em coletiva de imprensa, o Brasil inteiro tá esperando, né, o que aconteceu com o Bolsonaro, é grave, como é que vai acontecer? Bolsonaro foi para casa, voltou para a prisão, lá na Superintendência da Polícia Federal. Vou trazer tudo aqui nesse boletim, porque essa notícia acabou de ser atualizada. Então, a própria equipe médica do Bolsonaro acabou de fazer novas revelações sobre o verdadeiro estado de saúde de Bolsonaro. E além do médico do Bolsonaro ter falado, ter se pronunciado nesse pronunciamento, a Michelle Bolsonaro, que estava ao lado, também decidiu falar. E ela decidiu revelar absolutamente tudo. Não escondeu nada, gente, tá? Michelle Bolsonaro acaba de fazer uma revelação bombástica sobre Jair Messias Bolsonaro e principalmente Alexandre de Moraes. O que ela revelou aqui agora, vocês vão ficar de queixo caído. Então eu vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Já vou começar aqui dando início aos nossos trabalhos, para o vídeo não ficar muito longo. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal é só você olhar aqui embaixo do vídeo. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima. Na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Logo de cara, da Michelle Bolsonaro, que decidiu contar absolutamente tudo, não escondeu nada, gente, tá? Michelle Bolsonaro faz revelação bombástica sobre o verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. E teve um ponto aqui da fala da Michelle Bolsonaro, gente, tá? Que eu fiquei assim, eu fiquei chocada com o que estão fazendo com o Bolsonaro. Então, assim, ela teve autorização da equipe médica para fazer essa revelação bombástica que ela acabou de fazer. Assistam, gente, tá? Do início até o fim. Vocês vão entender qual é o ponto que ela faz a revelação. Vejam só. Vou dar a palavra agora para a dona Michelle Bolsonaro.
Tá, e a gente acompanha nesse momento, falando agora a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, respondendo a perguntas dos jornalistas lá em frente ao hospital em Brasília. Michele Bolsonaro falando com os repórteres. O ex-presidente Jair Bolsonaro não fez o protocolo para acionar os médicos da Polícia Federal, ele não apertou esse botão. É verdade essa informação? Ele chegou a falar para a senhora como foi que ocorreu o momento da queda, se ele pediu socorro ou não, porque inclusive os policiais penais falaram que quando perguntaram se ele precisava de médico, ele disse que não. Confirma essa informação? Então, a gente não sabe o exato momento que ele se acidentou. Conversando com ele, quando eu cheguei na sala onde a gente é liberado para poder ter esses 30 minutos, ele não conseguia falar, ele não se lembrava. Eu perguntei para ele, foi pela manhã? Porque ele tem uma pequena janela. Ele falou, eu acho que não, porque ainda não tinha luz do dia. Então a gente não sabe se foi já amanhecendo ou se foi à noite, na madrugada. A gente não sabe o tempo certo. Ele teve muita dificuldade. A gente não sabe se ele estava dormindo, levantou sonolento para ir ao banheiro e na volta caiu, porque eu fiquei sabendo que tem um degrau do quarto para o banheiro. A gente não sabe exatamente. Então não posso confirmar isso para você se ele teve tempo de lembrar também, se ele tem essa medicação forte que ele toma, um Ampliquitil, que deixa ele muito sonolento, tanto que tem que ser fracionada. Se ele tomar um comprimido de 100 miligramas, né, doutor Caiado? Ele fica o dia todo deitado, ele não consegue interagir com você, então é fracionado. Então ele não fica 100% bem. Então não sei se ele lembrou também que ali tinha uma campainha para ele poder pedir ajuda. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Eu vi, por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo, por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento, e eu acho que isso é até para ele trabalha o subconsciente dele, para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo, sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então, a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa, eu fico sempre ao lado dele. Quando ele levanta, eu já estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele tem aquela tontura matinal. Então, a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente, é óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, ele sofreu esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei, sim. Eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi o relatório para a Polícia Federal, eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele, e a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia. Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas. Então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar às 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele às 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que, pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Para você chegar pelas ondas da rádio, estamos ouvindo neste momento a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando sobre a situação de Jair Bolsonaro, que deixou o hospital e foi para a superintendência da polícia. Não, porque ele tem uma pequena janela no quarto e ele lembra que estava escuro. Tanto que ele fala que não sabe se estava amanhecendo, se já era por volta de 4, 5 da manhã, ou se era, ele não sabe. A gente não conseguiu tirar muita informação dele, porque ele ainda estava tonto, ele estava bem apático quando eu encontrei com ele. O que me preocupou foi o machucado no dedo dele, que realmente foi um machucado, uma lesão que estava sangrando. Eu não consegui entender como que ele caiu. Eu fiquei com aquele episódio que eu até relatei para vocês ontem, que eu suspeitava de uma crise epilética, porque foi bem feio, né, o quadro que ele teve aqui no hospital. Mas enfim, não... Dores, como é que está o estado psicológico dele também? Ele está abalado, né? Não tem como ficar bem na situação que ele está, não tem como ficar bem tomando medicação por 9 meses. Então ele não está... Ele sente dores, ele convive com a dor, ele consegue. Não falar com ele tanto antes quanto depois? Não, apenas 30 minutos ontem, que foi o nosso direito. Hoje a gente não foi permitido estar com ele, nós viemos para cá até achando que nós poderíamos estar com ele. Ele já subiu direto para os exames de imagem e ele conseguiu fazer o eletro no quarto, mas a gente foi impedido de entrar. Com certeza estaria não. Eu estou com ele e eu quero cuidar do meu marido. Eu quero cuidar do meu marido. Os passos. A defesa vai reforçar o pedido de prisão? Vamos reforçar, até porque não tem justificativa para ele estar preso. Como eu falei para vocês, não menosprezando o quadro de saúde do ex-presidente Collor, mas ele foi liberado
porque ele tem apneia do sono e meu marido tem outras comorbidades que fala que ele precisa ter esse acompanhamento. Então, ok, ele está na superintendência, ele deveria ter um enfermeiro, um médico 24 horas disponível. Foi alegado que nos autos que ele teria esse atendimento. Ele sofre o acidente na cela não, ele é uma solitária, um quarto fechado, né? Ele sofre o acidente e o perito só chega 40 minutos depois da primeira medicação, às 8 horas da manhã. Então tá tudo errado, me desculpa. Olha, eu tô falando pra vocês que ele deveria estar em casa, ele não deveria estar numa solitária com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados, tanto a alimentação quanto a medicação. Gente, se vocês repararem aí, durante a fala da Michelle Bolsonaro, ela tá desesperada. Ela falou várias vezes, o Bolsonaro tem que ir para casa. Então, se ela acabou de dizer que eles vão entrar novamente com um pedido de prisão domiciliar para que ele possa se recuperar em casa, gente, e não em uma, como ela mesmo disse aqui, gente, uma solitária, né? Um quartinho, uma solitária. E assim, gente, ela não tá sentindo que aquela segurança de que, olha, se ele passar mal, vai ter uma equipe médica para atender ele imediatamente. Não tem isso, porque com as informações que eles acabaram entrando em contradição, a Polícia Federal, o delegado disse que, olha, nós entramos às 7h20 da manhã, mas ele só foi atendido às 8h40. Então quer dizer que ficou o quê? Basicamente 1h30 da PF que entrou no quarto até ele ser atendido, 1h30. Isso é uma negligência sem precedentes, gente, tá? Aí a Michelle Bolsonaro reforçou, os repórteres perguntaram, então vocês vão entrar novamente com o pedido de prisão domiciliar depois de tudo isso que aconteceu, depois, né, de tanta coisa, essa gravidade do que aconteceu, com essa queda, com o traumatismo craniano leve, vai entrar com o pedido de prisão domiciliar? Ela disse que sim, vai entrar novamente, a equipe jurídica do Bolsonaro vai entrar com o pedido de prisão domiciliar, e assim, gente... Essa questão de prisão domiciliar, eu tive acesso aqui a uma notícia que eu faço questão de mostrar para vocês como que a justiça, para uns, ela funciona de uma forma e para outros ela funciona de forma completamente diferente. O tamanho da maldade, o que eu vou trazer aqui agora para vocês, gente, é o tamanho da crueldade, da maldade e da perversidade do ministro Alexandre de Moraes, que para mim são essas palavras que definem maldade, crueldade e perversidade, porque para o Bolsonaro ele está negando veemente a possibilidade de uma prisão domiciliar para que ele seja acompanhado pela sua família, pela sua filha, pela sua esposa, né? A equipe médica pode estar ali de prontidão 24 horas, que é o que ele mais precisa neste exato momento. Então, no mesmo tempo em que Alexandre de Moraes nega tudo isso para o Bolsonaro, vejam só essa notícia que eu estou colocando aqui agora na sua tela. Em um passado não tão distante, vejam só essa decisão. Isso porque eu não estou nem me referindo à prisão domiciliar do Collor, que está lá naquela cobertura luxuosa que vale cerca de mais de 10 milhões, ou seja, só prova que o crime compensa aqui no Brasil. Então, assim, Fernando Collor está lá em prisão domiciliar. E vejam só, mas quem que teve aí esse presente do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui tá no Globo, gente. Jornal O Globo, tá? Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Chiquinho Brazão por questões de saúde. Ou seja, então por questões de saúde, o assassino, né, da Marielle Franco, que assassinou ela da forma mais cruel e covarde da face da terra, que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, ele, um assassino, o Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar. Gente, por questão de quê? De saúde. É a mesma coisa que o Bolsonaro está pedindo neste momento, por questão de humanidade, por questão humanitária, por questão de saúde. O Bolsonaro está implorando para ir para a prisão domiciliar, porque lá ele vai ter o respaldo de uma equipe médica eficiente 24 horas, vai ter o respaldo da sua esposa que vai cuidar e tomar conta dele, que isso faz toda a diferença. Mas não, gente. Para o Chiquinho Brazão, que é um criminoso da mais alta periculosidade, é isso, gente. Será que se o Bolsonaro fosse um assassino, será que o tratamento seria diferente?
A gente fica indignada. Isso aqui, gente, é uma fala de indignação. Eu fico indignada. Sabe, eu vendo ali a revolta, o desespero da Michele Bolsonaro. Aí eu me deparo com uma notícia dessa aqui. Vamos lá, gente, porque tem mais informações para trazer aqui a partir de agora. Agora é o... Não, deixa eu trazer logo essa daqui para vocês, gente. Lula ligou o modo desespero por causa do escândalo do Banco Master, gente, tá? Segundo o colunista Lauro Jardim, Lula tá desesperado. Por quê, gente? Agora é que o Lula ficou sabendo da gravidade do caso do Banco Master. E segundo o colunista Lauro Jardim, que teve acesso à informação, ao descobrir a gravidade do caso do Banco Master, o Lula ligou o modo desespero porque, segundo informações, o escândalo do caso Master pode respingar no PT, do partido do Lula. Vamos entender aqui a matéria do Lauro Jardim? Tá aqui, gente, tá? Ó, Lula já foi avisado por um cacique do PT baiano, que se as investigações sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro evoluírem de verdade, ou se um dia o ex-banqueiro resolver abrir a boca, a bomba também explodirá no colo do partido do PT. Vocês têm noção, gente, tá? O quanto o Lula deve estar desesperado. Porque assim, a gente sabe que o Lula não tem celular. E eu acho que muita gente fica blindando o Lula de algumas notícias, de algumas informações. Tipo assim, não quer trazer preocupações, né, pro Lula. Só que agora ele já tá sabendo, um cacique do PT da Bahia revelou pro Lula. Lula, o caso Banco Master, o trem tá crescendo, o trem tá evoluindo, as investigações estão evoluindo de verdade. E se Daniel Vorcaro decidir abrir a boca, inclusive tá aqui, ó. Ou se um dia o ex-banqueiro resolver abrir a boca, a bomba também explodirá no colo do partido do PT. Da ala baiana do partido, mais exatamente. A propósito, dia 26, o baiano Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro no Master, vai depor na Polícia Federal, que está investigando as encrencas do banco agora liquidado. Então, vocês estão entendendo o motivo agora do desespero, gente, tá? O baiano Augusto Lima, ex-sócio, ele é ex-sócio do Vorcaro, vai depor na Polícia Federal. Então é isso, gente, tá? A chapa definitivamente está esquentando pro lado do PT, pro lado de aliados do Lula, e o desespero tá tomando conta geral, gente, tá? Vamos lá, gente. Donald Trump acaba de confirmar a morte após um grave ataque nos Estados Unidos. Eu vou trazer todos os detalhes dessa informação, mas antes, deixa eu trazer aqui uma informação mega importante sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Definitivamente, a casa caiu para o ditador, gente, tá? Saiba quais são os próximos passos no processo contra Maduro nos Estados Unidos. Ou seja, a coisa, gente, vai ficar muito, mas muito pior do que o Maduro imaginava. Vocês vão entender. Vamos acompanhar aqui para vocês entenderem tudo que vai acontecer. Os próximos passos, gente, tá? O que está sendo preparado contra o ditador Maduro. A trajetória de Nicolás Maduro após ser capturado pelos Estados Unidos deixa de ser moldada pelo discurso político e passa a depender de um complexo percurso jurídico, gente, tá? Levado a Nova York, o Maduro enfrenta um processo penal federal que reúne acusações de narcoterrorismo, disputas sobre imunidade de chefe de Estado e questionamentos sobre os limites do direito internacional. O caso se desenrola no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, o mesmo que já julgou grandes figuras do crime organizado internacional. Segundo o professor de Direito Processual Penal da Universidade Presbiteriana, Júlio Felipe Januário, Maduro já foi formalmente indiciado pela corte por crimes como conspiração para a prática de narcoterrorismo, conspiração para a importação de entorpecentes, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. É tudo de ruim, né, gente, tá?
A acusação contra Maduro já foi formalizada por um júri especial. Gente, lá a coisa anda na velocidade da luz também, né? Para desespero do ditador Maduro. Tá? Que entendeu existir base para o processo. Na audiência inicial, ele se declarou inocente. Agora, a defesa pode apresentar pedidos à justiça para questionar aspectos legais do caso antes do julgamento principal. Nesta última terça-feira, o republicano recuou sobre a acusação de que Maduro chefia, né, uma organização criminosa de entorpecentes, narcotráfico, intitulada Cartel de los Soles. Caso essas contestações sejam rejeitadas, o processo segue para julgamento, com produção de provas, oitivas de testemunhas e decisão final do júri, que precisa ser unânime e baseada no padrão de prova, além de qualquer dúvida razoável. Ou seja, aqui vai entrar a delação e as provas do Hugo Carvajal, que já foi chefe de inteligência do Maduro e que entregou de bandeja a cabeça do Maduro e até de Lula da Silva, né? Sobrou até pro Lula no depoimento do Hugo Carvajal. Ou seja, gente, tá? A chapa esquentou pro lado do Maduro. Então, tá aí, se condenado, Maduro poderá enfrentar uma das molduras penais mais severas do direito federal norte-americano. Molduras penais mais severas dos Estados Unidos. As acusações relacionadas ao tráfico internacional de entorpecentes admitem penas que variam de décadas de prisão até a prisão perpétua, conforme prevê a legislação dos Estados Unidos. Em caso de condenação, Maduro deverá cumprir pena em território norte-americano. Gente, tá? A chapa, eu acho que nem um zilhão de anos o Maduro imaginaria que a situação dele fosse... Ai, triste, gente, né? Triste foi o que ele fez com a Venezuela, né? Vamos lá, gente. E agora eu vou trazer para vocês, gente, tá? Uma bomba que explodiu nos Estados Unidos agora, gente, há poucos instantes. É uma notícia que reverberou. Essa notícia, gente, tá? Ela simplesmente explodiu não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, pela gravidade da situação. Vejam só, e eu vou trazer também, o Donald Trump acabou de se pronunciar sobre isso aqui, gente. Calma que eu vou trazer tudo dessa notícia que abalou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Para vocês entenderem o que aconteceu, agentes de imigração do governo Trump matam mulher a tiros nos Estados Unidos. Claro que isso aqui é uma matéria do G1, de esquerda, então para eles é a catástrofe, né? É assim que eles abordam. Mas como aqui tem riqueza de detalhes do que aconteceu, por isso que eu decidi trazer essa matéria para vocês. Um agente de imigração do governo, inclusive está até a imagem do momento do assassinato. Um agente de imigração do governo dos Estados Unidos matou a tiros uma mulher durante uma operação no estado de Minnesota nesta quarta-feira, segundo autoridades locais. Tá? Segundo autoridades locais, uma senadora afirmou que a mulher é uma cidadã americana. De acordo com o Departamento de Segurança, a mulher de 37 anos tentou avançar com o carro contra os agentes durante uma operação. Uma porta-voz do departamento afirmou que um servidor disparou ao se sentir ameaçado. Ao se sentir ameaçado, ele foi e atirou. Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a mulher que morreu agiu de forma violenta. Segundo ele, o agente imigratório também ficou ferido e foi levado para o hospital. A secretária, gente, saiu em defesa dos agentes e classificou a ação da mulher como um ato terrorismo doméstico, um ato de terrorismo doméstico. Segundo ela, os agentes foram atacados enquanto tentavam retirar um veículo que havia ficado preso na neve. Segundo ela, esses ataques, com veículos são atos de terrorismo doméstico. Estamos trabalhando com o Departamento de Justiça para processá-los dessa forma. Então, aí, gente, inclusive a Jovem Pan também divulgou aqui imagens, a mulher morre em confronto com a polícia dos Estados Unidos, né, gente? Tá aqui a informação, também foi divulgada aqui pela Jovem Pan. E aqui, o Donald Trump está sendo atacado por isso que aconteceu, tá? Trump defende agentes imigratórios e diz que mulher
que foi morta pelo ICE, agiu de forma violenta. Então, Donald Trump já se pronunciou sobre essa questão. Tem várias... Gente, isso aqui explodiu no mundo inteiro. Aqui no Brasil, todas as manchetes divulgando essa notícia, porque agora, lá nos Estados Unidos, a esquerda vai usar isso aqui contra o Donald Trump. Governo Trump e democratas trocam acusações após morte de mulher em mega operação contra imigração ilegal. É o Trump, né, que cumpriu ali a promessa e está fechando o cerco contra imigrantes ilegais. E assim, gente, lamentavelmente, uma mulher perdeu a vida. Tá? Não é porque é o governo X, o governo Y. Perdeu a vida, isso já é triste. Então, assim, gente, poderia não ter acontecido. Sinceramente, poderia... É uma vida, né, gente? Tá? Ah, a pessoa tá ilegal, a pessoa tá assim, a pessoa foi pra cima, a pessoa cometeu aí terrorismo doméstico, mas se não justifica, gente, tá? Você atirar contra a pessoa, é uma vida que tá ali. É só uma opinião, gente, tá? Poderia ter prendido, levado pra prisão, mas tirar a vida, eu acho que... E assim, gente, vão utilizar isso contra o Trump, né? Vão utilizar, podem ter certeza. Deixa eu trazer aqui essa bomba que o doutor Amarildo acabou de explodir, que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Polícia Federal entra no jogo após omissão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? O que o doutor Amarildo acabou de revelar aqui nesse vídeo, gente, é uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E gente, tá? Sobre o caso Banco Master, sobre o escândalo do Banco Master. Quer entender tudo? Assista, gente, com muita atenção. Vejam só. E diante da omissão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal vai agir. A gente entende, né, o porquê da omissão do Moraes, só que acho que ele não esperava por isso aqui não. Dá só uma olhada. Notícia sobre o Banco Master. O Banco Central vai pedir para a Polícia Federal investigar ataques coordenados nas redes sociais. Essa informação, olha aqui, Luara. BC vai pedir à PF para investigar ataques coordenados nas redes sociais por causa do Banco Master. O Banco Central vai pedir, então, para investigar esses ataques à autoridade monetária e seus diretores nas redes sociais por danos causados ao Banco Master. A coluna apurou que o pedido vai ser enviado em breve, né? Na avaliação das autoridades monetárias, trata-se de fake news. Entre o Natal e Ano Novo, uma série de influenciadores produziram postagens questionando a credibilidade do Banco Central, por causa de uma suposta velocidade na liquidação do banco e comemorando a decisão do Tribunal de Contas de fazer uma inspeção no banco. É uma notícia realmente impressionante, lembra muito aquelas ações coordenadas do que se chamava de gabinete do ódio, né? Que tinham, eram ações pagas por influenciadores para direcionarem ataques a pessoas, né? Mas agora seriam ataques contra o Banco Central. Queria começar com você, Gayer, agora. Como é que você analisa toda essa questão? Quem estaria por trás desses ataques, dessa coordenação? O que a Polícia Federal vai investigar nesse momento é justamente isso, de acordo com a apuração da Raquel Landim. Quem financiou e a quem interessavam esses ataques ao Banco Central. Quem será, hein, que financiou esses ataques ao Banco Central? E perguntar não ofende, né? Cadê o ministro Alexandre de Moraes e a sua defesa incansável às instituições brasileiras? Não é o guardião das instituições, aquele que preserva as instituições, combate a desinformação? O Banco Central não é uma instituição mais, não? É o Banco Central que é o guardião da nossa moeda, aquele que sustenta o sistema financeiro nacional. Atacar o Banco Central pode? Nenhuma intimação, nenhum prazo de 24 horas para prestarem esclarecimentos. Cadê? Nada? As agências que estavam cooptando influenciadores aí com propostas milionárias para atacar o Banco Central não serão investigadas ou não serão pressionadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Cadê o Procurador-Geral da República? Nada? OAB eu não vou nem falar, né? OAB
eu só lembro da OAB quando eu tenho que pagar anuidade. Estou lembrando agora em fevereiro, né, inclusive já começou o ano, tem que pagar minha anuidade da OAB, porque OAB eu acho que nem existe mais no Brasil, está deitada em berço esplêndido, fingindo que nada acontece. Diante de graves casos aí que estão acontecendo há muito tempo no Brasil e a OAB conivente. Agora, a Polícia Federal, ela vai agir por solicitação de gente poderosa. Eu falei aqui que essa disputa do Banco Master não é com o pé rapado. Tudo bem que eles têm nas mãos muita gente poderosa, só que eles estão brigando com gente poderosa, inclusive com os principais bancos do país. A Febraban fez um levantamento e identificou volume atípico de postagens em redes sociais e analisa possível ataque coordenado à entidade. Isso aqui foi no dia 6 de janeiro. Aí veio o Rony Gabriel e entregou, né? Entregou a proposta, mostrou o contrato, ele e a Juliana também mostraram como que funcionava, a proposta, o jeito que era, e aí a casa caiu. E a Febraban agora, que é a Federação Brasileira dos Bancos, ela quer saber, e já vai solicitar a Polícia Federal, essa turma é muito poderosa, tem gente lá dentro, tá? Quer investigação sobre quem estaria financiando, quem estaria por trás dessa cooptação de influenciadores e influenciadores até de direita. O Rony Gabriel levantou alguns nomes, né, que ele já divulgou. Eu não sei se já está disponibilizado aqui, mas é importante verificar. Eu particularmente não conheço nenhum daqueles que foram divulgados. Carol Dias, eu lembro Carol Dias e o irmão dela, que tem um podcast, tem um influenciador conhecido também, que faz vários vídeos aí políticos, mas enfim, são vários. A gente está aqui tentando fazer um levantamento para trazer de forma mais aprofundada. Só que, assim, foi um ataque coordenado e o inquérito interminável das fake news do Alexandre de Moraes parece não funcionar quando beneficiados pelos ataques são instituições que têm contratos milionários com o escritório de advocacia da sua família, como nós sabemos que o Banco Master tem. Então, nunca foi para defender as instituições, nunca foi para defender a democracia, nunca foi para combater fake news e vai ficando cada dia mais comprovado isso. Sempre foi por interesse próprio, sempre foi para defender o próprio umbigo, né? Sempre foi para defender os interesses deles. E aí, para isso, eles usam instituições, usam democracia, usam essas palavras-chave aí, né, para poder convencer as pessoas. Porém, Polícia Federal está aí e nós queremos que esse conflito continue, que a Polícia Federal investigue e descubra quem está por trás desse financiamento. Se aprofundar, vai achar muita coisa aí. E diante da omissão do ministro Alexandre de Moraes... Se aprofundar, mas vai achar muita coisa, né, gente, tá? Ou seja, gente, se fosse um assunto relacionado à direita, à oposição, se fosse um gabinete do ódio, se fosse uma milícia digital do ódio, né, relacionado à direita, qualquer coisa relacionada à direita, aliados do Bolsonaro, o ministro, né, Alexandre de Moraes, ministros do STF, já teriam colocado a Polícia Federal na cola há muito tempo. Mas como é o caso do escândalo do Banco Master, como envolve Daniel Vorcaro, Banco Master, envolve escritório de esposa de Alexandre de Moraes, eu tô aqui, gente, me perguntando onde está o ministro Alexandre de Moraes, porque assim... Trabalhando ele tá lá em Dubai, tá de férias, mas está trabalhando, porque ele negou ontem a ida do Bolsonaro até o hospital para fazer exames. Ele foi autorizar 24 horas depois, então ele tá trabalhando. Então o Alexandre de Moraes, ele tá sabendo desse escândalo que acabou de explodir aqui no Brasil. Olha, gente, tá? Tem gente da direita, tanto da esquerda quanto da direita, sendo procurada, né? Estão oferecendo muito dinheiro, ou seja, né, para que falem bem do Banco Master, para que detone o Banco Central. Então, assim, gente, será que o ministro Alexandre de Moraes não está sabendo disso? Não, porque se fosse uma milícia digital da direita, se fosse uma milícia digital,
né, de algum aliado do Bolsonaro, eu acho que o Alexandre de Moraes já teria colocado a Polícia Federal na cola, já, ó, mesmo de férias. Mas como é caso do escândalo Master, né, que envolvendo aí até o Talo, a esposa do Moraes, escritório do Moraes, Dias Toffoli e outros figurões, nada tá acontecendo, gente. Não aconteceu absolutamente nada. Que coisa, hein? Então, diante da omissão do ministro Alexandre de Moraes, que até agora não fez absolutamente nada, porque se realmente... Gente, realmente não, né? Porque assim, Malu Gaspar já publicou na coluna dela, o Rony Gabriel já falou sobre o assunto, já colocou prints, trouxe as provas, a outra também lá, a Digital Influencer também falou sobre essa questão, então todos eles estão falando e mostrando as provas. Então assim, eles têm as provas, por que até agora não aconteceu nada? E outra coisa, gente, tá? Se uma empresa, né, que pode ter sido contratada por Daniel Vorcaro, estiver aí por trás de tudo isso, ou seja, lá em cima está o Daniel Vorcaro, aí ele contrata algumas empresas para entrar em contato com os digitais influencers, com influenciadores, para fazer propaganda boa para o Banco Bar. Isso não é obstrução de justiça? Ele não deveria estar indo de volta para a cadeia, que por muito menos o Alexandre de Moraes mandou voltar para a cadeia, né? Felipe Martins, por exemplo. E aí? Assim, é só uma opinião, tá? Enquanto a gente ainda pode ter aqui na internet. Por casos muitos menores, ministros do STF mandou a gente voltar aí pra cadeia. E agora, Daniel Vorcaro, isso é uma bomba, gente, que acabou de explodir. Se isso realmente está acontecendo, se eles estão aí construindo essa milícia digital, esse gabinete do ódio, para destilar o ódio contra o Banco Central, é muito grave. É muito grave. E tem gente que já deveria estar indo para a cadeia. Tem gente que já deveria estar sendo investigado pela Polícia Federal. E Alexandre de Moraes até agora só interrompeu as férias para decidir sobre o Bolsonaro, né? Para negar a ida do Bolsonaro até o hospital. Então assim, gente... Isso, ao que tudo indica, pode ser mais uma bomba sobre o escândalo do Banco Master, gente. Por isso que tem muita gente que está desesperada, né? Vamos lá, gente. Antes de trazer mais informações, deixa eu trazer absolutamente tudo sobre o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Como vocês bem sabem, após 24 horas... né? O Alexandre de Moraes foi lá e autorizou o Bolsonaro a fazer os exames lá no DFSA, no hospital. Ele foi lá, a equipe médica dele fez os exames e agora a equipe médica, ao lado da Michele Bolsonaro, revelou absolutamente tudo para o Brasil. Qual é o verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro? Qual é a gravidade da situação? Primeiro eu vou colocar o médico do Bolsonaro revelando absolutamente tudo e logo em seguida eu vou colocar a Michele Bolsonaro porque ela estava aqui do lado dele e decidiu revelar tudo e não esconder nada do que estão fazendo com o Bolsonaro. Assistam com muita atenção. Bom, por motivos outros, os exames foram liberados hoje. O presidente foi submetido a uma tomografia do crânio, uma ressonância magnética do crânio e também, como investigação complementar, um eletroencefalograma, porque num primeiro momento houve uma suspeita de uma crise convulsiva. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A partir disso, nós orientamos a transferência de volta, porque em relação a exames, nós não precisamos neste momento. E aí sim gera uma outra dúvida. O porquê deste quadro? Porque em todas as nossas pesquisas médicas e avaliações clínicas, a gente precisa, tem o dado clínico e depois o dado complementar. Mas é sempre importante nós sabermos da origem do problema.
Porque a partir da origem é que nós vamos traçar o melhor tratamento clínico, seja ele qual for. A partir dessa avaliação primeira agora, e depois eu ainda vou avaliá-lo novamente e provavelmente discutir o caso com os médicos responsáveis na superintendência, porque nós temos que dividir essa responsabilidade, porque eu estou pouco tempo do dia e eles estão a grande maioria do tempo com o presidente. E há uma suspeita inicial que nós já havíamos imaginado que possa ser a interação de medicamentos. O presidente faz uso de vários medicamentos para tratamento das crises de soluços, que vocês já sabem, que são soluços incoercíveis, de dificílimo tratamento. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, que é o seguinte: se esses quadros forem recorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos, e segundo ponto, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e aumento o risco, que eu ainda não sei se nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar em cima disso para minimizar o máximo possível qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano, qualquer problema que possa piorar a saúde do presidente, e dentro dessas condições é que nós temos que trabalhar. A partir daí nós vamos